Dando continuidade, falaremos agora na parte da conservação, local de repositório de documentos, inércia do trabalho, bloqueio de legitimação e independência na atuação, para finalizar a parte das características gerais, sendo que no bloco anterior nós finalizamos com fé pública. Então vamos lá. Conservação. O que significa conservação de documentos? Conservação de documentos e informações constantes do acervo público. O que é o acervo público? Acervo público são todos aqueles livros, todos aqueles documentos, são o sistema de arquivos, o fichário, que permanece indefinidamente na serventia. Eles são o acervo do cartório de registro civil. E o oficial, ele precisa ter os mecanismos para atender a recomendação número 9 de 2013 e 11 de 2013 do CNJ. Ele precisa fazer cópia de segurança, ele precisa fazer a digitalização, fazer um bom backup. Por quê? Porque como nós falamos lá no início no conceito, o registro civil, ele trabalha com os atos da pessoa natural. Todos aqueles atos que estão sendo lavrados, eles têm que ser armazenados, eles têm que ser guardados. Então, nós falamos que era o histórico, dos atos da pessoa natural. Então, está tudo nos livros do cartório. Portanto, o oficial, ele precisa, conforme já mencionado, tomar essas precauções para que, se a pessoa, se o cidadão necessitar de uma segunda via, de um registro que foi lavrado há 20 anos, há 15 anos, há 50 anos, há 100 anos, ele vai no cartório de registro civil e vai encontrar lá essa documentação. Então, por isso que os oficiais, eles precisam tomar todas as precauções para que esses livros permaneçam em segurança. Tem que contratar também uma boa empresa de sistema de alarmes para fins de segurança. Não é somente cuidar da segurança, o backup dos livros, mas que aqueles material permaneçam ali, sem ter nenhum perigo. Seguinte, local de repositório de documentos. Conforme eu já tinha dito, então, os registros vão sendo todos eles armazenados com o passar dos anos. Os livros são preenchidos, são registrados os atos que a pessoa vier para fazer. Outra característica geral: inércia do trabalho. Provocação do interessado, princípio da rogação. Salvo aqueles atos que o oficial deve fazer de ofício, ele não faz nenhum outro ato se a pessoa interessada não se dirigir ao cartório para a lavratura do determinado ato. Ele não vai lavrar um registro de nascimento se o pai não vier ali para declarar aquele nascimento. Ele não irá lavrar o registro se não vier uma determinação judicial, no caso de não ter sido feito pelo próprio pai ou pela mãe, enfim. Ele não age de ofício, salvo aqueles casos que são estabelecidos em lei. Então, ele precisa da provocação. Ele não vai extrair uma certidão se não tiver um pedido para tal. Então, o princípio da rogação. Outra característica: bloqueio de legitimação. Ele só faz o que a lei autoriza. Princípio da legalidade. Os registradores, eles estão adstritos ao princípio da legalidade. E se eles não observarem o princípio, eles podem sofrer uma penalização. Isso nós encontramos lá no artigo 31 da Lei dos Notários Registradores, a Lei 89/35/94.
são infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nessa lei. Inciso 1º, a inobservância das prescrições legais ou normativas. Então, tem que observar o que a legislação impõe. Não podemos sair fazendo aleatoriamente, nem a nosso bel prazer, como nós entendemos. Claro que o oficial tem autonomia, mas dentro da interpretação da legalidade. E digo mais, nós temos que sempre ter, não precisamos saber nada de cor, nós temos que ser bons localizadores. Termos a Lei 8935/94, o Código Civil, a Lei dos Registros Públicos, a Lei comentada, tanto a Lei 6.015/73, como a Lei 8935/94, comentada, ter um bom tratado, um bom livro que discorra sobre a matéria, enfim, para que nós possamos sempre ter o embasamento legal. E aí nós estamos sempre atendendo o princípio da legalidade. Outra característica, independência na atuação, interpretação da lei e decisão de registrar ou não registrar o título. Conforme eu estava dizendo, o oficial ele tem autonomia para, uma vez feita a qualificação, essa qualificação ser positiva ou ser negativa, dependendo de que aquele documento ele vai atender ou não as necessidades, os requisitos para